Hoje Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração e eu quero compartilhar. É uma palavra para quem está passando por provas, dificuldades, por lutas, algum processo difícil na vida. Talvez você esteja se sentindo como uma pessoa cansada ou uma pessoa que esteja confusa nesse momento, ou talvez uma pessoa que está se sentindo sozinha mesmo. Escute o que eu tenho para dizer com atenção. Eu sou o pastor Kleber Teixeira, seja bem-vindo aqui ao canal Atalai GF. Aqui o meu desejo, a minha, a minha missão aqui é fazer com que você tenha um braço forte no escudo e uma mão firme na espada, que é a palavra de Deus. Na escola de Deus, você não precisa sofrer tudo sozinho. Não, não. Na escola do mundo, colar é errado. Sim ou não? Mas na escola de Deus, a coisa é diferente. Jesus quer tanto nos aprovar que ele permite que nós possamos aprender, né, com as pessoas que já venceram alguma situação difícil, pessoas que já venceram. Jesus quer tanto que nós passamos de fase que ele permite que nós aprenda com pessoas que já passaram na prova. Provérbios capítulo de número 13 e o verso de número 20 diz que quem anda com sábios será sábio. E também na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 11, declara que as histórias da Bíblia foram escritas como exemplos para nós, ou seja, Deus deixou um testemunho para nós não seguirmos sozinhos, né? Para nós aprendermos as lições com pessoas que passaram pela prova, mas venceram a prova. Hoje, talvez o Senhor esteja dizendo para você: olhe para quem já venceu. Eu coloquei respostas perto de você. Tem testemunhos, tem pessoas que já passaram pela prova. Talvez a mesma prova que você está passando. Talvez essa mesma situação adversa que você está passando neste momento. Né? E pessoas que passaram e já venceram. Né? E nós podemos colar ou aprender, né, com essas pessoas. Quantas vezes você já pensou: será que só eu estou passando por essa luta? Será que só eu estou passando esse processo? Outra hora a gente pensa que ninguém nos entende, né, o processo que nós estamos passando. Outra hora nós pensamos que nós precisamos passar por esse processo sozinhos, sem ninguém para nos ajudar. E isso cansa, isso pesa muito na consciência, pesa muito na alma. Isso rouba a nossa esperança. Mas o que a palavra de Deus nos diz? No livro de Gênesis, no capítulo 2, o verso 18, ele nos ensina que não é bom que o homem esteja só. E o livro, a carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, o verso 2, ensina: levai as cargas uns dos outros. Olha só, Deus nunca planejou uma fé solitária, né? Deus, o propósito dele é sempre que nós estejamos acompanhados de alguém que possa ajudar, né? Ele construiu a fé como uma família, né? Como a Bíblia diz, como um corpo, como uma instituição, né? Família é uma instituição sagrada. Por que não dizer como uma escola? Né? Nós estamos tratando aqui de mais uma série da Escola de Deus. E nessa Escola de Deus nós vimos que, né, Ele quer nos aprovar. Ele quer nos aprovar, por isso Ele quer que nós possamos pegar os exemplos, né, de pessoas que já venceram, andar com pessoas que podem nos ajudar a passar pela dificuldade, a passar pelas provas. Na Bíblia, ninguém
Ninguém venceu isolado. Moisés ensinou Josué. Em Deuteronômio 34, o versículo 9, diz que Josué ficou cheio de sabedoria porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Olha que maravilha. A Bíblia também nos ensina que Elias, o profeta, ensinou Eliseu. Também nos ensina que Paulo ensinou a Timóteo ou discipulou a Timóteo. E os discípulos, todos eles aprenderam, com Jesus, tiveram Jesus como exemplo. Inclusive, o Senhor Jesus é o nosso exemplo máximo, Ele é a expressão exata de Deus. Deus amou tanto o mundo de uma maneira tão especial, se compadeceu, dos filhos, se fez filhos, encarnou aqui nessa terra, viveu num tabernáculo humano, para nos ensinar, para ser o modelo, o exemplo perfeito para nós podermos, evoluir, crescer, assim Deus quis nos ensinar, porque Deus é um mestre verdadeiramente, um pai amoroso, um ótimo professor, E Jesus, como nosso mestre maior, veio para nos ensinar, para ser o exemplo que nós devemos seguir. Marcos, capítulo de número 3, o versículo de número 14, diz que Jesus chamou os 12 para que estivessem com ele. Então perceba bem, antes de fazer alguma coisa, eles aprenderam. Eles tiveram que aprender para depois executar. Tiveram que aprender para depois fazer, como bons discípulos, estiveram ali ao lado de Jesus, Jesus ensinando, para que só depois eles pudessem executar, aquilo que Jesus os ensinou. Antes de algum deles liderar, até mesmo Pedro, os 3 líderes, Pedro, Tiago e João, eles tiveram que caminhar com alguém. Eles tiveram que estar lado a lado com Jesus ali, aprendendo passo a passo, como lidar em cada situação. Na nossa vida cotidiana não é diferente. Nós não podemos carregar peso, fardo sozinhos. Nós precisamos sempre ter alguém para nos ensinar, alguém para nos apoiar, Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque existe uma verdade, Ninguém chega longe sozinho. Talvez você esteja tentando aprender, e aprender com seus próprios erros. Mas Deus já colocou pessoas, ao seu redor, pessoas que já aprendeu antes de você, pessoas que podem te ensinar sem você precisar de sofrer. A carta aos Hebreus, capítulo de número 13 e o verso de número 7 diz: lembrai-vos dos vossos líderes e imitai a fé. Olha só, de novo. Aprender com quem já venceu. E aprender com quem já venceu não é fraqueza, não é dependência e também não é falta de fé. É sabedoria, segundo o que nós estamos discorrendo ou discutindo aqui nesse tema, mais esse tema da escola de Deus, Provérbios de número 11, versículo de número 14 declara: na multidão de conselhos há segurança. Deus nos poupou de sofrimento, sabe como? Colocamos pessoas ao nosso redor que podem nos instruir, Dessa maneira, nós não precisamos sofrer para aprender, meus irmãos, Deus é bom e maravilhoso, porque tem pessoas que já passaram pela mesma dor, por uma situação difícil, por uma prova, essa luta que você está passando, essa adversidade, até dúvidas que às vezes nós temos, Então tem pessoas que já passaram por isso, tem pessoas que já talvez sofreram sozinhas, mas aprenderam a lição e
quer passar isso adiante, né? E nós não precisamos sofrer, nós não precisamos perder tempo aprendendo sozinhos, se tem pessoas ao nosso lado ou ao nosso redor que podem nos ensinar, que podem nos instruir, né, de maneira que nós possamos crescer aí fazendo a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que possamos aprender uns com os outros, né? Feche os seus olhos um instante. Feche os seus olhos e vamos colocar o nosso pensamento em Deus. Vamos focar agora em Deus, no Pai Celestial, né? Na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora. Tu conheces, Senhor, as lutas invisíveis de cada uma delas, os processos, meu Deus, que elas estão passando, Senhor. As dores, Pai, que às vezes as pessoas que estão em volta não vê, esses processos silenciosos. Pai, abre os olhos espirituais, meu Deus, dessas pessoas, dessas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. A carta em Efésios, no capítulo 1, diz que está escrito: dai-nos espírito de sabedoria e revelação. Mostra, Senhor, os exemplos que o Senhor colocou ao redor, ao lado dessas pessoas. Mostra, meu Deus, as vozes, Pai, que trazem direção. Mostra, meu Deus, os testemunhos, Pai, que valem a pena. Os testemunhos, meu Deus, que fortalecem ou que podem fortalecer a fé dessas vidas, ó Pai. Arranca, meu Deus, toda sensação de abandono espiritual, toda mentira de que ela precisa enfrentar tudo sozinho. Pai, em nome de Jesus, levanta pessoas, levanta mentores, irmãos, amigos, referências, meu Deus, de fé, de superação, Pai. Pessoas que apontem para o Senhor, pessoas que apontem para Ti, meu Deus, não para si mesmas. Como está escrito em Salmos, o capítulo 32, o verso 8 declara: eu te instruirei e te ensinarei o caminho. É o Senhor, meu Deus, que nos mostra o caminho através dessas pessoas. Pai, cumpre essa promessa agora na vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus, que essa pessoa seja aprovada, Senhor, não pela dor, não porque ela vai passar por um momento de sofrimento para aprender, mas pela sabedoria, pois ela compreendeu que existem pessoas que já passaram por esse problema, já passaram por essa dor, já passaram por essa luta e podem auxiliar, meu Deus, que ela cresça, Pai, que essa pessoa cresça sem precisar ser destruída, meu Deus, como muitos já foram, Pai, porque ficaram sozinhos na luta. Que essa pessoa possa amadurecer, meu Deus, sem precisar endurecer o coração. É a oração que eu te faço, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra. Você não está sozinho nessa prova. Deus já colocou pessoas, respostas perto de você. Observe, aprenda, honre as pessoas que estão te ensinando. Receba. Eclesiastes, o capítulo de número 4, o versículo 9 diz: melhor é serem dois do que um. Na escola de Deus, quem aprende com quem já venceu, avança mais rápido e chega mais longe. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários, compartilhe com alguém, né, se você está passando por um processo difícil. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te conduza à provação. Eu sou o pastor Kleber Teixeira e esta foi mais uma palavra da Escola de Deus. A paz do Senhor. Fique com Deus.